Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando há algum tempo sobre Israel e aí, por último, agora falamos uma sequência sobre as profecias de Deuteronômio 27 e 28. Nessas profecias, se você puder ler lá o livro, você vai ver algo que é assustador. Parecia impossível acontecer aquilo, mas Deus mandou a palavra, os profetas ali citaram. Então, tudo aquilo que Deus diz acontece. E isso aconteceu tanto na época de Nabucodonosor, com o rei Senaqueribe, Nabucodonosor, o Império da Síria, o Império Babilônico, e também na época de Cristo, no ano 70, com o general Tito. Então, na época de 70, um escritor chamado Flávio Josefo, ele deixou registrado para nós. Então, eu mostrei o livro ontem, vou mostrar mais vezes esses dias, mas hoje eu vou continuar falando da história dele, contada por ele mesmo nesse livro. Antes de mostrar os relatos que ele deixa sobre como as mães comiam seus próprios filhos, a profecia de Deuteronômio. Então isso aconteceu em Israel. Hoje eu tenho um pouquinho mais de slides aqui, acho 4 ou 5. Vamos lá? A história dos hebreus, Flávio Josefo. Vida de Flávio Josefo, escrita por ele mesmo, página 943. É muito importante você conseguir esse material e ler, viu? Muito importante. Todo crente deveria estudar o material de Josefo. Como a minha origem remonta a uma longa série de antepassados de família sacerdotal, eu poderia vangloriar-me da nobreza do meu nascimento, pois cada nação, estabelecendo a grandeza de uma família, em certos sinais de honra que a acompanham. Entre nós, uma das mais notáveis é ter-se a administração das coisas santas. Mas não sou apenas oriundo da família dos sacerdotes. Sou também da primeira das 24 linhas que a compõem e cuja dignidade está acima de todas. Então é importante a gente saber quem escreveu a história dos hebreus. É importante a gente saber a fonte. Quem foi esse homem que escreveu a história dos hebreus? É esse que ele está mencionando. Ele era sacerdote, era daquela linha de frente. A isso posso acrescentar que, do lado de minha mãe, tenho reis entre os meus antepassados. O ramo dos asmoneus, de que ela é proveniente, possui durante um longo tempo, entre os hebreus, o reino e o sumo sacerdócio. Eis a série dos últimos dos meus predecessores. Agora ele vai dar um pouquinho da genealogia, importante para nós. Às vezes a gente descarta e acaba se complicando nos ensinos. Simão, cognomado Pselo, avô de meu bisavó, viveu no tempo em que Hircano, primeiro desse nome, filho de Simão, sumo sacerdote, exercia o sumo sacerdócio. Pselo teve 9 filhos, um dos quais de nome Matias, cognominado a Flias. Desposou no primeiro ano do reinado de Hircano, a filha de Jonas, sumo sacerdote, e teve Matias, cognominado Curo, que no 9º ano do reinado de Alexandre teve um filho de nome José, que no 10º ano do reinado de Arquelau teve um filho de nome Matias, do qual eu tenho meu nascimento, no 1º ano do reinado do imperador Caio César. Quanto a mim, tenho 3 filhos, o primeiro dos quais, chamado Hircano, nasceu no 5º ano do reinado de Vesparciano. Vesparciano foi imperador na época que Jerusalém foi invadida, já na nossa era, 70 anos, no ano 70, quando Israel foi praticamente destruído. O segundo, chamado Justo, nasceu no 7º ano e no 3º, de nome Agripa, no 9º ano do reinado do mesmo imperador. Eis minha descendência, como está escrita nos registros públicos, e que eu julguei dever relatar aqui, a fim de desmanchar as calúnias dos meus inimigos. Meu pai não foi somente conhecido em toda a cidade de Jerusalém pela nobreza de sua origem.
ele o foi ainda mais, por sua virtude e por seu amor à justiça, que tornaram seu nome célebre. Fui educado desde a minha infância no estudo das letras, com um dos meus irmãos, de pai e mãe, que tinha como ele o nome de Matias. Então veja a genealogia de José, não era qualquer um. Deus usou esse homem para deixar um material histórico registrado para nós. É o que eu mais gosto de estudar, historiador, é Flávio José. Então, primeiramente contando quem era ele, para depois você saber o que ele vai tratar e o que ele relatou, que ele viu e presenciou. Então, ele viveu na época de Cristo e ele viveu na época da invasão de Jerusalém pelo general Tito. Amanhã nós vamos continuar dando sequência a quem era esse Flávio Joséfo e depois vamos entrar nos seus materiais históricos que nos ajuda muito a compreender as profecias bíblicas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que você possa compreender cada dia mais a palavra de Deus nesses materiais que também nos ajudam e que a cada dia você compreenda quem é Israel. Fique do lado certo, fique do lado de Israel, fique do lado do maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia, obrigado pela bênção de chegarmos até aqui, pela oportunidade de gravarmos esse material. Abençoa, Deus, até os ouvidos, olhos que vão chegar, Deus, aqueles que vão estar assistindo, ouvindo, também os lares, ó Deus, que essas mensagens estão adentrando. Leva, ó Pai, até os confins da terra, espalha por todo esse mundo através das redes sociais e que o mundo, ó Deus, possa não entender, mas que possa ouvir verdadeiramente quem é Israel. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.